6 de março do ano de 2020. Revelação profunda sobre a quebra dos selos no céu e os juízos do Cordeiro sendo derramados através das duas testemunhas do livro de Apocalipse 11. Segmento 2, parte 3. Agora o Senhor está aqui. O livro de João, capítulo 1, versículo 18, ele diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, o Filho unigênito, que é Deus e está no mais íntimo relacionamento com o Pai, que o fez conhecido. Então vocês veem, eu estou colocando gravidade neste mensageiro que está interagindo com o trono. Então é claro que Daniel também viu o ancião de dias. Isto eu já coloquei diante de vocês, certo? Mas é tão sério, somente o Messias. Mas agora, ir e ver o Messias lá. Mas é claro, vocês sabem que esta conversa que eu estou tendo é diferente, porque no outro dia, antes de eu partir para Lima, Peru, então o Messias, o Cordeiro de Deus, vem. Há tanto que eu não compartilhei aqui, certo? Na profecia de abril, 2 de abril de 2004, então o Cordeiro de Deus vem daquele trono. Então ele vem todo o caminho desde o trono. Deixa-me ver essa distância. Então ele vem e tudo se torna mais glorioso quando ele sai do trono. Naquela profecia de 2 de abril de 2004. Então ele vem desde o trono, o tremendo e glorioso Cordeiro de Deus. Então ele veio aqui. E ele fez assim. Provavelmente ele se deitou aos pés do profeta, conforme ele falou na profecia. E se você seguir aquela profecia, você vai ver que há coisas que foram arranjadas para realmente instruir vocês. Há muitas outras coisas que envolveram Arafat, e então a mudança de liderança, então as vestes se tornam gloriosas. Quando minhas vestes se tornam gloriosas, então o Cordeiro vem e João dissolveu em mim. O Cordeiro vem todo o caminho. Eu estou apenas colocando a cronologia. Então, quando ele vem, ele... Mas se você seguir a profecia, então você vê que ele acordou, mas quando ele acordou, o Cordeiro ainda estava lá. Mas quando eu estava prestes a ir para Lima, Peru, porque vocês entendem que o mundo inteiro está esperando pelo Cordeiro. Como vocês dizem para eles que o Cordeiro veio até mim? Vocês podem entender a minha posição? Como que eu digo para eles se eles estão esperando o Cordeiro? E eu digo, ele veio até mim? É muito difícil de transmitir isso, certo? Mas vocês veem a soberania do Senhor, a prerrogativa dele com seu servo. Então, quando ele veio, e então, todo o caminho, eu não vou discutir tudo, mas ele veio para onde? E então, no fim, é claro que primeiro, será que eu estou compartilhando o que eu deveria compartilhar? As mãos gloriosas, quando ele veio para ter comunhão com ele, com este profeta. Na mão, tudo glorioso, tudo mudou aqui. Então ele veio e deitou no meu pé. E vocês se lembram? E então ele se moveu, e então eu pude ouvir a respiração do Cordeiro. Eu estou descrevendo tudo e sendo muito generoso com vocês, mas é muito surpreendente ter esta conversa. O profeta do Senhor, ele está fazendo gestos, mas não está descrevendo o que está acontecendo. Mas todos se lembram desta profecia, onde o Cordeiro veio e deitou aos pés dele.
Porque nós estamos falando a respeito da gravidade de encontrar Deus face a face. E eu quero chegar aos selos, mas eu não quero pular isto. Porque vocês não são mais crianças. Então, isto classifica para vocês esta missão. Separa esta missão de todas as outras, certo? O estreito relacionamento que este profeta tem com o Cordeiro é inacreditável. Extremamente muito próximo, muito íntimo. Porque vocês viram o quebrar dos selos. Nós não temos muito tempo. Êxodo 33, versículo 20. Vocês estão prontos para ler a palavra em uma sexta-feira à tarde? Então, há tanto mais a respeito deste servo do Senhor que está falando com vocês, que não foi falado antes, mas chegou o tempo para tudo ser aberto, certo? Até o ponto aonde for possível. O livro de Êxodo 33, versículo 20, incluindo a respiração, hein? Ai. E então, também o perfume do Cordeiro. Ai. O Senhor é muito poderoso. Êxodo 33, versículo 20. Ele diz o seguinte. Uma vez que você está lá, digam amém. Ele diz: você não pode ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar a viver. Vocês entendem a gravidade de entrar na posição do trono? E então voltar para encontrar vocês, falar com vocês, instruir vocês, alertar vocês, dirigir vocês, aconselhar vocês. Porque ele diz aqui, ele disse: ninguém pode ver a minha face, porque ninguém. Você não pode ver a minha face, porque ninguém pode me ver e continuar vivo. Ou seja, você morre se me ver. Eu teria pulado para a cena do rolo do livro, mas eu queria enfatizar esta gravidade. Não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira, certo? Êxodo 33, versículo 21, mas nós vamos até o 23, ele diz no 21. E o Senhor disse: este é um lugar perto de mim, onde você ficará sobre uma rocha. 22. Quando a minha glória passar, eu te colocarei em uma fenda da rocha. Uma fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então eu tirarei a minha mão, eu removerei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face não poderá ser vista. Então há uma escalada nesta conversa, certo? Realmente, porque quando a glória vem até o propiciatório, o caminho de ouro, lá na posição do trono. E então, esta nuvem, ela tem um som, exatamente como ela fica. Na verdade, aqueles que testemunharam, que são testemunhas oculares, eles disseram que ela veio muito rapidamente assim. Ela veio muito rapidamente. Da mesma forma, ela foi muito rapidamente no propiciatório. Mas há mais lá. Quando agora a nuvem se abre lá e os dois começam a falar, certo? Então, há muita gravidade aqui. Há mais. E eu me lembro quando ele me levantou e me colocou na rocha assim, e então ele passou por mim. Foi um penhasco tão grande. Somente ele teve que me segurar na posição. Então, há mais. Mas tudo isso, o objetivo é para enfatizar a gravidade de encontrar Deus no trono antes de lidarmos com a quebra dos selos.
Esta nuvem não é uma brincadeira. Ele é muito sério. Este é o Senhor dos Senhores. E hoje eu revelei para vocês, recentemente eu revelei para vocês, certo? Novamente, eu pensei que eu tinha visto a uma distância no sonho a pessoa de Deus Pai. Eu pensei que eu tinha visto a distância. Mas repentinamente eu percebi que ele chegou perto. Ele estava muito perto. E então, eu fiquei aterrorizado. Eu disse, este é o Senhor. Então, fiquei aterrorizado. E então, ele disse, não, não fique com medo, não tema, você é meu amigo. E eu também me lembro que naquele tempo, eu também me lembro que ele disse, ele é meu amigo, ele é meu amigo. Então, o que me surpreende é o seguinte, foquem em mim, o que me espanta é isto, que agora, imediatamente, depois que eu disse, ele é meu amigo, e ele disse, não tema, eu sou teu amigo, você é meu amigo. Então, esta nuvem o envolveu. No próximo segundo, ele estava a 1 metro de distância. E então, a nuvem o envolveu. Vocês se lembram naquele sonho quando eu estendi a minha mão assim? E então, foi esta nuvem que abriu, então, a mão dele, seu amigo. Então, agora, olha isto. Ele está envolvido. Ele foi envolvido dentro da nuvem. Ele foi envolvido dentro desta nuvem. Esta nuvem não é uma brincadeira. E ele está dentro da nuvem, assim, ele está coberto com a nuvem. Leiam a Bíblia. É surpreendente viver e ouvir algumas destas conversas e visitações. Deuteronômio, capítulo 5, do 4 ao 5. Deuteronômio 5, do 4 ao 5. Antes de irmos aos selos, creiam-me, nós estamos prestes a entrar nos selos, ok? E uma vez que nós tocamos no primeiro selo, então nós já chegamos e nós podemos então continuar. Deuteronômio, capítulo 5, versículos 4 e 5. Ele diz, o Senhor falou com vocês face a face. Novamente, o Senhor falou com vocês face a face do meio do fogo no monte. Naquele momento, eu fiquei entre o Senhor e vocês para declarar-lhes a palavra do Senhor, porque vocês tiveram medo do fogo e não subiram o monte. Ele disse, então vocês veem a gravidade de encontrar Deus face a face, porque Ele é santo e Ele é um fogo consumidor que incinera o pecado. Aleluia. Êxodo 33, versículo 11. Êxodo 33, 11. Ele diz o seguinte: O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. É surpreendente o que está acontecendo. Face a face. Ele fez isto. Ele disse, quando ele veio falar dos gafanhotos, ele disse, vai dizer para eles que vai acontecer no país inteiro, no país inteiro, no país inteiro. Como nós podemos ver, você está tentando se compor, mas isto é porque eles te tocaram. Ei! É surpreendente. É surpreendente. E então, logo depois, os gafanhotos invadiram de uma forma terrível. Números 12, versículo 8. Ele diz o seguinte: com ele eu falo face a face, claramente e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que então vocês não temeram falar contra o meu servo Moisés? Então, eu disse que toda esta conversa vai ajudar vocês a entender esta visitação e esta missão do Senhor. Esta missão, certo? Ok. O livro do Gênesis,
Gênesis 33, não, 32, Gênesis 32, versículo 30. Ele diz o seguinte: então Jacó chamou aquele lugar Peniel, e ele disse: é porque eu vi Deus face a face, entretanto minha vida foi poupada. Ainda está enfatizando a gravidade de encontrar Deus face a face. Para encontrar Deus face a face. Não é uma brincadeira. Ai. Jó, capítulo 19. O livro de Jó 19. Que lindo dia aqui hoje. Muito poderoso. Para celebrar a grande vitória. Jó 19, 25, 27, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim ele se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo tiver sido destruído e sem carne, então eu verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos. Eu mesmo e não outro. Quanto que o meu coração anseia no meu peito. Então estou dizendo que por mais que seja um terror ver Deus face a face, mas este é o clamor de todo crente. Então, este é o anseio de todo crente. Então, você tem que entender que no final você vai ver Deus face a face. E ele continua dizendo, no livro dos Salmos 17, Salmos 17, versículo 15. 17, 15, ele diz: quanto a mim, eu contemplarei a tua face na justiça. Quando eu despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Novamente, o clamor, o anseio de todo cristão é de que no final da tua jornada, da tua salvação, você verá Deus face a face. Antes de entrarmos na quebra dos selos dentro do trono de Deus, eu tenho que trazer para vocês a gravidade de encontrar Deus. Não é uma brincadeira, face a face, não é uma brincadeira. Mas que geração agora são vocês que ele vem até vocês desta forma em que sumo, e vocês o viram e registraram? Aleluia! É uma geração muito poderosa. Isso significa que o tempo acabou. Então ele diz, o livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, povo abençoado. No versículo 8, ele diz o seguinte: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então vocês estão vendo? É muito terrível, mas vocês têm que se preparar para ver Deus face a face. Ver Deus face a face. Então ele diz, João capítulo 14, versículo 3, vendo Deus face a face. Aleluia! João capítulo 14, versículo 3. Ele diz, eu vou ler do 1 ao 3. Não se perturbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu lhes teria dito. Ele diz, eu irei lá para preparar um lugar para vocês. Versículo 13. Se eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês também estejam onde eu estou. Vocês conhecem o caminho. Então, vocês conhecem o caminho, ele diz, do caminho para o lugar onde eu vou. Então, ele está falando das pessoas que são seguidores de Cristo. Vocês que o viram ir
E desta forma vocês o seguiram, para terminar onde ele mesmo está. Mas é surpreendente aqui agora que no versículo 3, ele fala de levar vocês para onde ele está. Então será inevitável que vocês verão a Deus face a face. Então toda esta conversa a respeito de ver Deus face a face deveria estar no centro da experiência de vida cristã, de que no fim eu verei a Deus, eu tenho que ver a Deus. Aleluia. 1 Coríntios 13, enquanto nós terminamos, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13, versículo 12. Porque agora vemos apenas um reflexo como num espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei completamente, como eu também sou conhecido. Então ele está dizendo que na sua salvação cristã hoje, isto é o precursor para ir e encontrar Deus face a face. É por isso que vocês estão na salvação, nesta salvação de qualquer forma. Eu nunca ouvi ninguém dizer, eu sou nascido de novo, eu estou nesta caminhada porque eu anseio que um dia eu vou encontrar Satanás face a face. Não. Por que você está... Será que alguém protestou violentamente contra isso? Significa que vocês não querem? Será que há um coro irado aqui dizendo, não é isso, não? Então vocês estão dizendo que querem ver a Deus. Então vocês disseram que já estão cansados de Satanás, certo? Então acho que eu estou falando com as pessoas certas. Que Deus seja louvado. O livro de 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3. Eu quero ser o mais completo possível nestes 2 dias. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3. Ele diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Cristo aparecer, nós seremos semelhantes a Ele, pois nós o veremos como Ele é. Estão vendo? E então ele diz aqui, e todo aquele que tem esta esperança, quem tem esta esperança nele, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Ele está dizendo que esta aspiração, se você aspira a ser como ele, então ele está te instruindo. Daniel, capítulo 7, nós já falamos, mas é o ancião de dias, certo? Aleluia. Então agora, eu quero começar uma parte muito importante, a quebra dos selos. Milhares e milhares e milhões, tantos milhões de anjos e hostes celestiais. Eles adoram o Cordeiro e eles proclamam a supremacia dele, a autoridade dele e o poder dele, a habilidade dele para pegar o livro e quebrar os selos. Aleluia. Então você pode facilmente dizer que o rolo tem a linha do tempo profético da igreja, ou do céu, se você quiser. A linha do tempo profético da igreja. Então, é aqui onde nós vamos começar a jornada. Esta é a mensagem que nós temos para hoje. E esta é a mensagem dos selos. E esta é a parte mais crítica desta mensagem, que tem tudo a ver com tudo que você está vendo nas suas TVs, nas suas notícias, nos rádios, nos jornais, que está acontecendo na face da terra hoje. Então, como ele diz aqui, que ele observou enquanto o Cordeiro abriu os selos. Então, você vê que ele está dizendo que o leão da tribo de Judá
a raiz de Davi venceu. Então, quando chega na hora de quebrar os selos, é o Cordeiro. Vocês se lembram, em Utawala, eu disse que a autoridade do Cordeiro, que quando nós estávamos celebrando o rei, o leão, que é o símbolo do rei, o rei, que ele é o nosso Deus e ele está vindo. E ele está vindo com o cetro de ferro para esmagar a cabeça dos caluniadores. Este mesmo aqui vai golpeá-los. Então, é por isso que nós estamos celebrando que o Senhor está vindo para vingar. Então, eu disse, cuidado agora. A autoridade pela qual o Messias derrotou Satanás é a autoridade do Cordeiro. Ele venceu como Cordeiro, como submissão, obediência a Deus. E ele estava ensinando uma lição para a igreja. Esta vida santa, esta vida de submissão tem um grande poder em vencer o pecado, em vencer o diabo. Então nós aqui também, enquanto que o leão da tribo de Judá triunfou, agora é o Cordeiro que abre os selos. Então ele diz, eu olhei e vi um cordeiro. Eu observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então eu ouvi um dos seres viventes dizer, venha. Em outras palavras, vem aqui. Em outras versões diz, vem aqui. Eu olhei e diante de mim estava um cordeiro, um cavalo branco. E foi dado a ele um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Mas quem é este que está no topo do cavalo, sobre o cavalo branco? E vocês sabem que o branco é símbolo de pureza, de justiça, santidade. E ele está vindo, e ele tem uma coroa. Ele tem uma coroa. E ao mesmo tempo ele tem um arco. E ele está vindo para conquistar. Ele está vindo para batalhar, para conquistar. Então ele diz que ele cavalgava para vencer, determinado para vencer, para tomar a vitória. Então o cordeiro quebra o primeiro selo. E o primeiro ser vivente vem. Depois que este evento aconteceu bem diante na minha frente, depois que o primeiro ser vivente veio para falar comigo, então ele foi e liberou este cavalo branco. Mas então quem é este que está no cavalo branco? Sentado sobre o cavalo branco, cavalgando o cavalo branco e vindo para conquistar. E ele tem um arco, significando que ele vem para conquistar em todas as circunstâncias. Então agora o livro do Apocalipse, capítulo 19. Ele diz o seguinte: a partir do versículo 11, eu vi o céu aberto e diante de mim havia um cavalo branco. Lembre-se que eu vi este cavalo, especificamente, eu vi este cavalo branco no céu. Eu vi os 2 cavalos brancos, mas agora estou falando deste, de Apocalipse 19, versículo 11. Eu vi o céu aberto e diante de mim havia um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas. O outro tem só uma coroa. E ele diz: ele tem um nome que só ele conhece, ninguém mais. Ele está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu estão seguindo, vestindo de linho fino, cavalgando em cavalos brancos. E da sua boca sai uma espada afiada com a qual ele fere as nações, significando que ele está julgando as nações. E ele diz:
e ele as governará com cetro de ferro, e ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então ele carrega a ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Versículo 16: no seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vocês entendem? Depois disso, você vê a guerra que ele faz. Então, quem é este cavaleiro do capítulo 6? Apocalipse 6. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6. O cavaleiro do cavalo branco que você vê em Apocalipse 6, o nome dele é Engano. O nome dele é engano, mentira. Engano. E aqui é quando agora a Bíblia se torna complicada, vocês entendem? Mais sofisticada. Por quê? Você perguntaria, por que então o Cordeiro enviaria uma pessoa como essa para a igreja, certo? Por que o Cordeiro? Porque ele diz que o Cordeiro quebra o selo para enviá-lo, e este evento acontece no trono. Ele quebra o selo, e então ele envia a criatura que é como leão, e ele vem, ele tem esta conversa. Na verdade, eu posso dar mais detalhes, se vocês quiserem. Sim, então ele vem antes dele ir para liberar o cavaleiro. Sim, então vamos ler lá. Mas em um ponto, ele fica de pé nas suas patas traseiras e então libera este evento. E ele diz que ele está vestido de branco para simbolizar pureza e justiça, porque ele quer que você creia nele, certo? Se ele viesse vestido de preto, ninguém iria a ele, certo? Então ele quer vir enganoso, astuto, dissimulado e tudo isto, certo? Então vamos ler o livro de Mateus, primeiro, Mateus 24. Vamos entender o que Jesus falou em Mateus 24 a respeito deste cavaleiro. Mateus 24. Versículos 4 e 5. Ele diz: Jesus respondeu: cuidado. Lembre-se que neste momento eles estavam perguntando para ele: Senhor, quais serão os sinais da sua vinda? E como é que nós sabemos que sua vinda está próxima? Então, quando ele abre a sua boca para responder, no versículo 4, ele revela o grande segredo. Ele diz o seguinte: Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo que eu sou o Messias, e eles enganarão a muitos. Então, depois disso, ele fala a respeito de outro selo. Então, os selos, no livro do Apocalipse, capítulo 6, corresponde aos eventos que Jesus alinhou no livro de Mateus 24. Então, agora, o primeiro sinal que ele dá para eles é que haverá um engano até um ponto em que alguém virá e dirá que ele é o Messias. Isso é surpreendente, mas deixe-me dar um exemplo para vocês. É surpreendente porque o engano no mundo nós entendemos, mas o engano que realmente chega até a igreja, aqueles que deveriam conhecer a voz dele, até o ponto em que quando você ouve uma pessoa no telefone, você sabe a voz. Eles deveriam saber que seria um engano para o mundo, eu entendo. Mas quando o engano chega ao povo de Deus, à igreja, então você vê os discípulos sentados no Monte das Oliveiras, sentado aos pés dele, ouvindo o conselho dele. Então ele diz: cuidado. Na verdade, a Bíblia diz que ele os chamou particularmente, que eles o abordaram particularmente, em particular. A Bíblia diz que eles se aproximaram dele particularmente. E vocês sabem onde esta história começou? Quando ele terminava
quando ele terminava de ministrar para eles, e ele estava deixando o templo em direção ao Monte das Oliveiras para se retirar, um descanso sabático, para que o céu ministrasse para ele. Ele tinha esta rotina, este ciclo. Depois que ele ministrava, ele se retirava do público para que o Pai pudesse ministrar para ele, alimentá-lo. Então, quando ele estava se retirando, os discípulos vieram e começaram a mostrar a magnificência da arquitetura do templo. Foi ali que esta conversa começou. Todos estamos juntos. Eu já falei da profecia dos 4 cavaleiros do Apocalipse, então vocês sabem essas coisas. Mas é daí que esta conversa começou. Então ele disse para eles, não, esta casa em toda a sua magnificência, isso que vocês chamam de magnífico esplendor, ela tem que ser destruída. Vai chegar o tempo quando ela será destruída. Então eles rapidamente entenderam que ele estava falando a respeito do retorno do Messias e o fim desta era. Então eles se aproximaram e disseram, mas Senhor, qual será o sinal da sua vinda? Qual será os sinais do arrebatamento, em outras palavras, e o final desta era? Então ele começou a responder particularmente. Ele realmente estava falando com a igreja, com os apóstolos, os discípulos, isto é, a igreja. Então eu estava dizendo, então ele disse, cuidado que ninguém vos engane, porque muitos virão dizendo que eu sou o Messias e vão enganar muito. Então ele estava dizendo que enganar o mundo nós podemos entender, mas até o ponto em que ele iria enganar a igreja que se relaciona com Jesus. Mas dentro da igreja, então ouçam-me muito bem. Então há muito aqui. E eu disse para vocês, como nós vamos ver brevemente, que este engano que você vê na igreja hoje, a falsidade, a mentira que você vê como apostasia, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, isto vai aumentar. Porque se você perguntar a respeito da mensagem do coronavírus, porque é aqui que eu quero chegar. Eu vou focar um pouco no anticristo e na dispensação da grande tribulação, que vocês todos conhecem, para que vocês possam tomar uma decisão séria de onde vocês vão passar a eternidade na dispensação seguinte. Então, este engano aqui, esta mentira, vocês veem que estas coisas que eles estão fazendo na igreja vai aumentar a respeito... em termos de eventos que eu vou ler aqui, até o ponto em que as pessoas na igreja vão adorar outro Messias. É por isso que eu disse que, pela forma como ele está falando com a igreja, isso quebra o meu coração. Mas como você pode enganar a igreja? E nós vamos acabar chegando no anticristo. Aleluia! Nós vamos falar sobre isso se tivermos tempo. Então ele diz, muito poderoso. Ele diz, cuidado. No versículo 4 ele diz, Jesus respondeu, cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Messias, e enganarão a muitos. E então, depois disso, no versículo 6, ele fala de guerras, que já é outro selo. Então agora, ele se veste de branco. Então vejo, isto é engano, como eu disse, porque eu li quem é o Bonafide proprietário do livro de Deus. E eu expliquei essa profecia quando eu expliquei a respeito dos gloriosos anéis de casamento. Na segunda parte daquela profecia, eu também mencionei o glorioso cavalo branco que estava correndo, e eu disse que ele relinchava. Eu falei essa profecia em todo o mundo, aquele grande cavalo branco e aquele que estava no topo da mensagem. E ali havia 2 mensagens. Número 1 falava do tempo que ele estava prestes a ser liberado. E número 2, a qualidade da tua salvação. Como é que vocês devem viver? Então agora é muito surpreendente porque ele está dizendo que a igreja vai ser enganada,
que a igreja vai adorar outro Messias. E ele está dizendo que isto será possível, isto vai acontecer. Na verdade, o engano já está aqui. Deixe-me ir passo a passo. Deixe-me fazer isso, certo? Ele diz que este engano aqui, este cavaleiro que não é o Messias, vamos ver alguns dos instrumentos. Ele tem um arco, ele tem uma coroa. E ele está em um cavalo branco. Ele está vindo para vencer. Ele recebeu autoridade. A coroa significa que ele é um líder, porque ele jamais seria um líder no céu, jamais. Estamos juntos. Ele é um líder do mundo. Então, este é o anticristo. Então, quando o cordeiro quebra. Então, não é surpreendente que o próprio Jesus está enviando o anticristo para a igreja. Isto é muito surpreendente. Realmente chega até o ponto que é perturbador. Mas eu já expliquei por que é que ele envia o anticristo para as nações e para a igreja. Aleluia. Oh, sim. E ele diz: branco, símbolo de pureza, para poder enganar. Ele tem um arco, mas ele não tem flechas. Isso significa que quando ele vem, ele diz que ele vai vencer. Então, significa que ele tem uma forma para vencer, para alcançar a vitória. E se você me perguntar, eu vou dizer que ele é muito afiado. O Messias, como nós vimos em Apocalipse 19, ele vem para vencer através de uma espada que sai da sua boca. Mas este aqui, da boca dele, há uma esperteza, uma astúcia. Ele está vindo para uma geração que ama tanto ouvir coisas sensacionais. Nós fizemos isto. Então, isto é uma boa semente para um bom solo. Então eles dizem: vem e planta aqui nesse solo, porque este solo é bom. Plante uma semente aqui. Compre esta garrafa de óleo e use no banho. Então ele está vindo para uma geração que gosta dessas novidades, que é acessível, é vulnerável a estas coisas. Então ele vai alcançar a vitória sem atirar nenhuma seta. Ele não vai lançar nenhuma seta. Ele vai entrar com um arco. E as pessoas vão temer que ele talvez possa ferir. Você entra com uma arma de brinquedo em algum lugar? Então, vamos falar destas coisas. Não, ele vai alcançar a vitória. Porque há pessoas que têm medo. Porque há pessoas que são prisioneiros, fáceis de cair nesta armadilha. Então, o branco traz um senso de pureza. Agora nós estamos lidando com a abertura do primeiro selo. E o cavalo branco, então, representa pureza. Vocês se lembram da lua, que na verdade estava coberta de sangue, e que o cavaleiro foi liberado? Estes dois cavaleiros são diferentes. Os dois são brancos e gloriosos. Eu vou chegar no livro de Zacarias, então você vai entender que eles são os 4 gloriosos evangelhos até os confins da terra. Branco, puro, isto significa pureza. Que ele vem com este engano de Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2. E ele diz que o cavalo branco representa a pureza. O arco significa autoridade e a coroa significa majestade. Ele está alegando ter majestade. Ele está alegando ter domínio e autoridade, realeza. Ele está reivindicando território.
Ele está querendo dizer que ele tem majestade, poder, autoridade. Reivindicando, esta é a palavra, ele está reivindicando poder, autoridade, realeza. Ou seja, eu tenho o meu território. Então, ele está vindo e ele está também reivindicando pessoas naquela jurisdição. Aleluia. Ele está reivindicando autoridade, majestade, domínio e poder. E a coroa significa que ele é um líder. Ele está dizendo, eu sou um governante, eu sou um rei. Entretanto, ele está reivindicando a vitória, porque ele será um mestre de intriga, astuto, enganoso. Ele vai ser realmente muito sutil. E ele vai vir como conquistador para vencer. E a população, a geração, vai dar a ele a vitória. Ele tem certeza que ele vai vencer. Se você olhar a forma como é, eu vou ler para vocês em um momento. Eu ainda vou ler Apocalipse 13 e vocês vão ver como que o mundo inteiro tem que adorá-lo. A razão pela qual estes dois profetas começam uma guerra contra o mundo. É aí quando eles vão golpear, e é por isso que o vírus está aqui. Porque ele já está sendo golpeado com este vírus, porque o mundo inteiro, depois desta dispensação, vai adorar a Satanás. Então, quando o Messias ressuscitou, e o mundo inteiro não o adorou quando o Messias ressuscitou, mas este aqui, quando ele ressuscita, o falso, por uma ferida fatal, significa que ele vai se levantar do mar. O mar significa gentios, significa nações. Ele vai vir das nações, ele não é hebreu, ele é gentio. Sim, é por isso que os gentios vão pisar no lugar santo. Então ouça isso agora. Ele vem para tomar a vitória, para vencer. E há pessoas que desejam ouvir a ele, mas vocês veem agora que o que mais dói é que em um ponto o mundo inteiro vai adorar o diabo. Então, isto agora é a jurisdição de Deus. Por que que o cordeiro quebra o selo e o anticristo não pode vir enquanto o cordeiro não quebrar o selo? O cordeiro quebra o selo e então o envia. Isto é muito chocante, é muito dolorido, certo? Mas até que eu chego no lugar para quem que o cordeiro envia o falso, então vocês vão entender. Podemos avançar? E ele diz, o anticristo, ele vem para se opor a Jesus, se opor a Cristo. E ele não é revelado até que o Cordeiro de Deus quebra o primeiro selo. Aleluia. Então agora, a quem ele o envia? Para quem ele é enviado? Então hoje eu vou poder dizer e explicar por quê. Por que o Cordeiro envia o falso? Para quem que o Cordeiro envia o anticristo? Vamos ler novamente para estarmos na mesma página, para que não corram risco de não ouvir bem. E ele diz, 1. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, vem! Em outra versão diz, venha aqui. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco e tinha uma coroa. E ele cavalgava como vencedor, determinado para vencer. Então, o Cordeiro, para quem é que ele envia? O anticristo, o falso Messias. Vamos a 2 Tessalonicenses. Aleluia. 2
Tessalonicenses capítulo 2. Nós vamos ver muita coisa aqui, porque ele vai colocar para vocês um entendimento muito importante em onde que está localizado o arrebatamento. Eu sei que o vírus já está atuando, mas agora vocês vão começar a entender esta pergunta maior: nós vamos passar pela tribulação ou não? Vocês já estão começando a ter medo disto, e eu vou responder isto também. Ele diz aqui, 2 Tessalonicenses de 1 a 3, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, isto é arrebatamento, eu peço a vocês, irmãos, que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente pelos ensinos como se viessem de nós. Estamos entendendo? Ele está falando deste tempo, quando o engano já tinha entrado. Então ele diz, a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso encontro com Ele, que é o arrebatamento, o encontro dos santos com o Senhor. Nós te pedimos, irmãos e irmãs, que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente pelos ensinos como se viessem de nós. Seja por profecia, ou por palavra, ou por carta. Novamente, alguém escreveu alguma carta enganosa e enviou. Isto pode te dizer que alguém já começou a trabalhar, mas eu vou explicar isto porque há uma escritura que diz que o espírito do anticristo já estava operando naquele tempo. Então prestem atenção. E ele diz, então ele está dizendo que uma carta foi forjada. Então ele diz, seja por profecia, por palavra ou por carta, dizendo que o dia do Senhor já tivesse chegado. Aqui ele menciona o dia do Senhor. Este é o dia escuro. Este é o dia da tristeza, é o dia trágico, é o dia de juízo, é quando Deus virá para julgar, é quando a ira de Deus será despejada na terra. Então ele está dizendo, Paulo, por favor, eu sei que eu já falei com vocês do arrebatamento e da entrada da igreja, mas cuidado agora, que não pareça para vocês que nós vamos ter que passar pela tribulação, porque se este é o caso, então alguém mentiu para vocês. Posso repetir? Ele está dizendo, cuidado. Se alguém disse para vocês que vocês vão passar pela tribulação, se alguém está dizendo isto, cuidado. Por quê? Com respeito ao arrebatamento e o nosso encontro com Ele e entrar no céu, não deixa ninguém mentir para você que nós já passamos por isso. Não importa quão terrível seja o vírus. O pior ainda está por vir, mas Ele está dizendo que Ele está simplesmente posicionando para eles que este arrebatamento virá antes da tribulação. Ele já está dizendo isso. É um pouco implícito, mas eu estou puxando isto para vocês. Estamos juntos? Oh, sim. Ele está dizendo. Se alguém disser que o dia do Senhor está chegando e que a igreja vai passar pelo vírus e por tudo, que não vai passar pelo processo de ficar preso em casa, de não ir na escola, de não ir às universidades, não ir aos shoppings, sem futebol, nada de voleibol, qualquer coisa que todo este tempo te manteve longe do Senhor. Agora, estes profetas vieram para dizer que se vocês não ouvirem estes profetas, vocês vão passar por isso sim. Então, facilmente Ele trará este mundo inteiro aos seus pés. Então, não é uma brincadeira. Então, vocês entenderam a narrativa? Porque enquanto eu estou mostrando para vocês quem são estes, a quem Ele envia o engano, Ele envia o anticristo. Então, há alguns pontos importantes que eu encontro lá que eu tenho que trazer mais luz para vocês a respeito da conversa que o Senhor está tendo com a igreja, que Ele está dizendo, não se preocupe, o seu arrebatamento é pré-tribulação, porque a igreja não foi criada para a ira. Eu vou ler para vocês 1 Tessalonicenses 5:9, que explica isso muito claramente. Então, mesmo no livro do Apocalipse, capítulo 3, ele fala que aqueles que foram fiéis a Ele, Ele também vai guardá-los do dia, daquela hora da prova que virá
virá sobre toda a terra para provar os habitantes da terra. Mas quando se trata a respeito do meu servo, então, nós estamos sendo iluminados agora? Agora eu estou fluindo, então, por favor, permitam-me fluir. Aleluia. Ó sim. Então, aqui, enquanto nós estamos focando naqueles que, para quem que ele vai enviar uma criatura tão terrível como esta? Significando engano, então vocês já sabem que há um povo que precisa disso. Estamos entendendo? Isso é muito lindo. Novamente ele diz, aqueles que dizem que o dia do Senhor já chegou, dizendo que nós vamos passar por estas coisas, se alguém está dizendo isto, que nós vamos passar pela tribulação, ele está dizendo não, isto colocaria o arrebatamento depois da tribulação. Estamos juntos, por favor. Eu quero dizer o seguinte para vocês, isto é muito poderoso. Aleluia. Ele continua dizendo o seguinte, neste evangelho muito doce no qual nós entramos. Então ele diz, não deixe que ninguém vos engane de forma nenhuma, porque aquele dia não virá até que a rebelião aconteça e o homem do pecado seja revelado, aquele que está destinado à perdição. Ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou que é adorado, a ponto de se assentar no templo de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então isso é muito poderoso o que eu li. Então não me perturbem novamente. Ele está dizendo, há uma declaração muito poderosa aqui. Deixa eu ler novamente por causa disso. Ele diz, não deixe que ninguém vos engane de modo nenhum, porque aquele dia não virá antes que aconteça a rebelião e o homem da iniquidade seja revelado, aquele que vai ser golpeado pelo Senhor Jesus e eventualmente lançado no lago de fogo. Ele vai se opor e se exaltar acima de tudo que se chama Deus, ou que é objeto de adoração. Então ele vai se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Outras pessoas diziam que tudo que se chama Deus, ele está querendo dizer o Deus de Israel, o Deus dos muçulmanos. Quanto a mim, eu não considero estes deuses. Então, para mim, o assunto, a questão de contestação é entre ele e Jeová, ele e Jesus. Vocês entendem? Eu não quero exaltar os outros deuses e tornar eles iguais e fazer essa equalização com outros deuses. Não estou falando apenas sobre Jeová. Então, ele está dizendo que uma rebelião tem que acontecer. Uma rebelião tem que acontecer. E isto será quando ele será revelado. E ele está dizendo, o homem da iniquidade está vindo. E ele diz que as coisas que ele está fazendo lá, ele está vindo e ele vai fazer um sacrifício e ele vai se colocar como Deus para ser adorado. É isto que está muito claro aqui. Então, se há algum momento, quando nós entramos agora no coração da mensagem, é agora. Porque nós estamos começando a entender a quem e para quem ele vai ser enviado, o anticristo. E também nós estamos vendo quais serão as características do anticristo. Ele realmente vem para se opor a Deus. Então, sim, porque ele diz que ele vem para se exaltar e se colocar no templo, parar o sacrifício e então ser adorado. Então ele vai dizer, mas como que alguém pode adorar uma criatura como essa? E ele disse, não, isto vai acontecer. Por isso que é importante que vocês não têm que estar aqui naquele tempo, naquela tribulação que sobrevirá ao povo naquela tribulação. Ou na grande tribulação, quaisquer que sejam as tribulações que tocarem as suas vidas, que fará com que eles se prostrem, que vocês não sejam achados lá. Porque ele está dizendo que o nosso Senhor Jesus, quando ele olha para o mundo que ele veio salvar, então ele deu um prognóstico, ele fez uma projeção a respeito do mundo, ele disse,
há tragédia adiante. Ele não disse nada bom que viria depois, mas que haveria tragédia. E se eu entendo bem, eu já estou começando a dar a mensagem do coronavírus, quando ele atinge o quarto selo, que ele diz que a forma como ele criou o homem, a maneira, a natureza do homem, a forma como ele criou vocês inerentemente, ele criou vocês com a capacidade, como por exemplo, eles estão dizendo, as companhias aéreas estão agora em perda porque as pessoas se recusam a viajar. Então, a sua forma como Deus te criou, Ele te deu a capacidade, a habilidade para detectar o perigo e dizer, isto não é bom para mim. Então deixe-me correr e sair fora disso. Eu vou correr na direção oposta. Então ele te deu essa capacidade de evitar o perigo. Então se esta é a natureza pela qual ele criou você, o homem, a igreja, então vamos ver o que está acontecendo com o coronavírus. Então o próprio Jesus disse que lá na frente não vai ser bom, vai ser muito ruim. Então, e quanto a estes instintos que ele colocou em você para evitar o perigo e a tragédia, para simplesmente pegar a mensagem que está dando a rota de fuga, de como escapar, para que vocês agora possam evitá-la, fugir dela. Não sejam achados lá, porque ele disse, pela natureza, foi assim que ele te criou. E que quando você vê o perigo, você foge. Quando você vê uma cobra ou fogo, você corre dela. Então você toma outra rota. Então se Jesus já disse que lá na frente é horrível, ele nunca disse que vai ser bom, ele disse que vai ser tragédia, o mundo estará em tragédia, haverá calamidade. Então você pode ver pelas profecias que estes dois dão. Então use o seu instinto espiritual e físico. Use o teu instinto espiritual para usar o instinto físico para fugir destas coisas. Vocês entenderam agora? Então vocês estão começando a pegar uma peça aqui, outra ali, para dizer não. Você pode evitar a tragédia que está vindo, as bolhas das quais eu falei. Parece que ele vai ter que fazer um pouco disto neste tempo para introduzir o profeta dele. Sim, ele está já fazendo um pouco disto para se preparar, para que vocês se preparem e vão. Mas tudo isso é para que vocês se preparem bem, se arrependam e recebam Jesus. Estamos juntos? E então, nós estamos continuando a ler porque nós estamos tentando descobrir quem é este para quem ele envia o anticristo. Aleluia! E ele diz, ele é destinado à destruição. Ele vai se opor e vai se exaltar acima de tudo que se chama Deus e é adorado, até o ponto em que ele se assenta no santuário de Deus, proclamando que ele é Deus, significando que ele vai parar o sacrifício. Então, a abominação da desolação já está assentado lá. Ele vai remover o sacrifício e ele vai se colocar para ser adorado. Em Apocalipse capítulo 13, lá onde ele define ele, você vê que ele vem para estabelecer a adoração ao dragão, a adoração a Satanás. Estamos juntos? Não se preocupe, nós vamos ver isso depois. Aleluia. Então ele diz, versículo 5 de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vocês não se lembram que quando eu ainda estava com vocês, eu costumava falar estas coisas? E agora vocês sabem o que é que está detendo ele, para que ele seja revelado no tempo devido. Ele está dizendo, porque esta carta foi escrita aos Tessalonicenses. Então, esta carta foi escrita para os Tessalonicenses. E ele está dizendo, não, por favor, o dia do Senhor ainda não chegou. Simplesmente se prepare, continue se preparando. Então agora ele está dizendo que o homem da iniquidade não será revelado até que seja removido aquele que o detém. Então ouça isto agora. Aquele que o detém seja removido do caminho? Então ouça isto agora.
Ele está dizendo que há alguém que o detém. Mas se esta carta foi escrita para aquela igreja naquele tempo, então já aconteceu há alguns milhares de anos atrás, 2000 anos. Então, aquele que o detém tão excelentemente e tão poderosamente, e até hoje ainda está segurando ele e detendo-o de forma excelente, então significa que este que o detém é muito poderoso e muito eficaz, porque você ainda não viu nos seus noticiários que o anticristo já apareceu. Vocês entendem? É isso que ele está dizendo lá. E nós sabemos que este que o detém é o Espírito Santo. Somente ele tem o poder para detê-lo. Então, se ele o está detendo, então nós temos que celebrar o grande poder que ele tem para segurá-lo e para detê-lo, certo? Então, isso é importante, que agora a igreja, que é o templo santo do Espírito Santo, a igreja é o templo santo do Espírito Santo. E se a igreja é aquela que é a casa, o templo do Espírito Santo, a casa dele, então eu entendo que quando a igreja é levada embora, então a santa habitação do Espírito Santo é levada embora. Então eu agora vou pôr 1 mais 1 para fazer 2. Então agora eu sei que quando a igreja é arrebatada, então a dispensação do Espírito Santo terá terminado. Então, cuidado, está terminando. Então, não estamos falando da dispensação dos gentios. A dispensação dos gentios não termina até que eles vão pisar na cidade santa. A dispensação dos gentios vai continuar, porque eles vão pisar o lugar santo. Mas agora nós estamos falando da dispensação desta graça aqui. Estamos juntos? Então, no arrebatamento, ele leva o Espírito Santo da graça. E então o anticristo é liberado. É por isso que o Senhor permite que vocês vejam na sua forma física. Vocês estão podendo ver este profeta que está andando aqui com tremendo poder. Significando que quando a igreja for removida, estes profetas vão se mover com o Espírito Santo, assim como era no Antigo Testamento, localizados neles para testificar da palavra. E eu já falei daqueles 144 mil judeus que não vão se dobrar. Então, há um outro anjo que aparece aqui para pronunciar o Evangelho. Porque há muito que nós precisamos falar agora. Porque já está começando a acontecer na terra. E ele está dizendo aqui, muito claramente, neste lugar, que aquele que o detém vai continuar detendo-o até que ele seja tirado do caminho. E nós sabemos que quando você for levado embora no arrebatamento, agora o Espírito Santo se retira. E agora o homem da iniquidade é revelado. Obrigado. Estamos juntos, entenderam? Agora, o próximo é muito importante, o versículo 7. O versículo 7 diz: porque o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Ele vai continuar detendo-o até que ele seja tirado. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. E a vinda do perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras e falsas, mentirosas. E ele fala que ele vem em toda forma de engano e injustiça para os que estão perecendo. Aqueles que estão perecendo porque eles rejeitaram a verdade. Eles não tiveram amor à verdade que os poderia salvar. Então vocês estão entendendo? Para que eles possam crer na mentira e sejam condenados porque eles não creram na verdade, mas se deleitaram na injustiça. Então, vocês estão entendendo?
Muito poderoso agora. Agora ele chega no lugar onde ele mostra ao povo para quem ele está enviando o engano. Para aqueles que rejeitaram o evangelho da cruz. Porque a cruz, ela é loucura para os que perecem, os mesmos que rejeitaram a verdade e a cruz. Então, se você ama a verdade, você agarra a verdade. Então, agora, se você ama a mentira, aí está. Então, o que é que você pede, o Senhor vai te dar agora. Se você ama andar muito próximo com o Senhor, Ele vai te dar isto. Ande muito próximo dele até que você entre no céu e o veja face a face. Mas se você ama a mentira, Ele disse, então vou te enviar esse engano. Ele diz que, entretanto, até mesmo aquele que é iníquo, ele ainda não foi revelado. O iníquo, que ainda será revelado. Entretanto, ele diz, o Espírito aquele que é a personificação ainda não foi revelado, mas o Espírito do Anticristo já está operando. Já tem estado operando espiritualmente, já está em cena. Então, há tanta informação aqui. Já está operando. Muito poderoso. A pessoa ainda não foi liberada, mas o Espírito já está operando.